Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Começando aqui mais uma live no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, né? Já fizemos a nossa oração, já fizemos a nossa leitura da Bíblia e agora nós vamos fazer a dissertação sobre o Salmo 23 de Davi. Salmo 23, ele é bem conhecido, né? Então nós fizemos a leitura do Salmo e vamos relembrar para quem não lembra qual é o Salmo 23. Só o comecinho dele para que todos possam lembrar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Então, o Senhor é o nosso pastor, né? Ele nos conduz, né? Nos conduz por pastos verdejantes. Nós somos as suas ovelhas, né? E Ele está sempre nos conduzindo pelo seu amor. Qual pai que tendo 10 filhos ou mais gostaria de conduzi-los todos pelo seu caminho, né? Pelo um pasto verdejante, aonde todos eles pudessem repousar em águas mansas, aonde todos eles pudessem caminhar no caminho da luz, né? Mas em algum momento, algum desses filhos, né? Alguma dessas ovelhas podem arriscar a cair num penhasco nessa caminhada. O penhasco do orgulho, da vaidade, o penhasco do uso de drogas, do excesso de álcool, qualquer coisa que possa fazer com que nos desviemos deste caminho abençoado que o Senhor quer nos conduzir. Mas quando confiamos, né, que Ele pode nos pastorear e que nada nos faltará, que nós teremos tudo e nós teremos tudo em abundância, né? Como já foi falado em outras partes da Bíblia e como Jesus nos disse muitas vezes, se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós teremos todas as coisas que nós necessitarmos. Por que algumas vezes nós insistimos em não caminhar em pastos verdejantes, nós insistimos em não repousar em águas mansas? Então, para isso, né, o nosso pastor, ele tem o seu cajado, né, para que possa nos cutucar e fazer a gente voltar para o caminho, né, possa nos dar umas cajadadas na cabeça ali e dizer, meu filho, teu caminho não é esse, teu caminho é outro. Boa noite, Morgana. O pessoal tá chegando ali no Facebook para assistir. Então, vamos interagindo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem, né, que a gente vai respondendo. Então, quando nós, em algum momento, desistimos desse amor do Criador, né, do nosso Senhor, e vamos seguir por um caminho onde o pasto não seja tão verde, aonde se apresentam muitos espinhos, muitos abismos, muitos obstáculos, ele nos pega, né, com o cajado, né, e nos mostra que a gente pode retornar para esse caminho da luz. O que seria esse cajado que ele nos mostra? O que seria essa forma um pouquinho mais abrupta de nos ensinar, né? A ovelha basta que o pastor encoste o cajado nela e ela já volta para o caminho. Mas nós, às vezes, precisamos de muitos tropeços e muito joelho ralado e cabeça quebrada para que a gente possa compreender o que é exatamente o que nós viemos fazer aqui nesse planeta, né? Porque se a gente se desvia e não consegue se perceber aonde nos propusemos a caminhar, né?
Então, não é que Deus nos castigue ou nos obrigue a passar por dificuldades. É através das nossas escolhas que nós vamos ter algumas dificuldades, que nós vamos passar por algumas dores, né? E essas dores é aquele momento que o pastor nos dá aquela cajadada, né? Ou nos conduz com uma vara através do caminho reto, para que a gente possa retomar, né, a nossa missão. Ele prepara para nós uma mesa farta, né? Ele prepara um cálice transbordante e nós ainda assim nos perdemos, né, em picuinhas, em rancores, achando que o nosso irmão fez cara feia, então não merece o nosso sorriso, né? Isso são as pequenas coisas, né? Não são os grandes abismos, mas são as pequenas coisas que no dia a dia a gente acaba por ter esses deslizes, né? E quando nós percebemos que viver é muito mais do que isso, né? Que estar em comunhão de amor, né, de prosperidade, de carinho com as pessoas é muito mais do que pequenas desavenças. Então é um momento que o nosso pastor ele fica mais feliz conosco, né? Ele percebe que a gente está conseguindo voltar a caminhar em pastos verdejantes, a gente está conseguindo banhar o nosso corpo em águas mansas de repouso, porque nós estamos confiando nele. E quando nós confiamos que nada nos faltará se nós seguirmos no caminho de Deus, né? É incrível, a nossa vida se transforma, né? A nossa estrada se torna maravilhosa, abençoada e em todos os sentidos. Nós passamos a ter mais paz de espírito, né? Nós passamos a ter mais carinho com as pessoas, nós passamos a ter mais prosperidade, porque se ele diz que nada nos faltará, é nada mesmo, né? Nós passamos a ter mais fartura em nossa casa, nosso trabalho progride. Então, é uma bênção quando a gente consegue perceber que se a gente acreditar, né, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Esse Salmo 23, ele é bem pequeno, são poucas palavras, mas ele é sensacional, porque ele nos faz perceber tudo isso, né? Que quando nós temos o amor do Criador, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós temos tudo, né? Inclusive, tem um estado, né, nos Estados Unidos, que em todas as casas praticamente tem uma plaquinha escrita esse salmo, só o iniciozinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Califórnia. É na Califórnia, a Miller acabou de me dizer aqui. E é um dos estados mais prósperos, né, em termos materiais e também em termos religiosos, né? Existem muitos templos religiosos, igrejas evangélicas de todos os segmentos, né? Porque as pessoas lá compreenderam que se elas acreditam que Deus é conosco, nada será contra nós. Se nós estivermos no caminho da luz, né? Juntos com o Criador, compreendendo aquilo que Ele realmente quer para nós, então nós teremos tudo o que a gente precisa para habitar esse planeta. E quando chegar o momento da nossa volta, né, da nossa partida, nós saberemos dizer para o nosso Senhor o que fizemos do talento que Ele nos concedeu, né? Lá da outra parábola dos talentos que a gente leu esses dias. Então, a Bíblia cada vez mais me encanta, porque uma leitura complementa a outra, né? Cada momento que tu faz uma leitura, automaticamente tu lembra de uma outra que completa aquela que tu está fazendo, né? Então, se ele é o meu pastor, né? Nada me faltará. Eu sabendo usar os talentos que ele me deu. Quando eu voltar, eu vou poder mostrar para ele as minhas duas mãos com talentos multiplicados, né? Com coisas que eu consegui
resolver nessa vida, que eu consegui prosperar, que eu consegui progredir material, espiritualmente, né? Emocionalmente, consegui auxiliar mais pessoas. Então, a cada talento que ele nos deu, quando acreditamos que ele nos proporciona tudo, automaticamente nós estaremos multiplicando esses talentos de alguma forma, né? E para isso basta que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, lembram? É incrível como tudo se encaixa, é tudo perfeito. Cada uma das coisas que estão escritas aqui na Bíblia vão se encaixando de uma forma que é difícil a pessoa dizer, não, eu não compreendi o que estava escrito ali, né? Elas vão se encaixando, tu vai lendo e uma coisa vai encaixando na outra, que não tem como tu não compreender o que ele quer dizer. A gente pode até passar o dia durante a semana e esquecer de tudo que a gente leu, de tudo que a gente aprendeu, fazer um monte de besteira. Mas no momento que tu pega uma leitura e lê ela com atenção, tu começa a lembrar das outras coisas que tu já leu, das outras palestras que tu já dissertou, né? De tudo aquilo que está escrito e começa uma coisa a encaixar na outra, né? É um livro perfeito, gente. Quem não leu, leia, leia, mas leia de coração aberto para conseguir realmente compreender o que está escrito, né? Não vamos ler apenas para achar, porque, como já foi falado, eu sou cristão, eu acredito que Jesus Cristo derramou seu sangue para lavar os meus pecados. Não, Jesus Cristo derramou seu sangue para que da forma que ele desencarnou, ficasse gravado na humanidade os seus ensinamentos. Quem precisa lavar os nossos pecados somos nós. Quem precisa corrigir os nossos erros somos nós. Tá? A gente não veio aqui para deitar em berços esplêndidos, simplesmente acreditando que a gente pode pecar à vontade, fazer um monte de coisa errada contra os nossos irmãos, contra o nosso corpo, contra o nosso planeta, e tá tudo bem porque Jesus já foi crucificado por nós. A gente precisa ter compreensão que a responsabilidade de todos os nossos atos é nossa. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos fazer por merecer, né, essa purificação dos nossos erros. A gente usa pecado, mas não sou muito a favor da palavra pecado. Eu acho que são os nossos erros, os nossos deslizes, né? Boa noite, Stephanie. Então, os nossos deslizes são responsabilidade nossa, né? Deus não tá lá em cima nos julgando, nos amaldiçoando. Não, ele tá lá, ele tá em todo, ele é o universo inteiro, ele tá dentro de nós, né? Nós somos uma partícula divina, né? Uma centelha divina, temos dentro de nós essa centelha divina. E nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, né? Se nós conseguimos perceber que quando nos entregamos ao seu amor, né? Quando acreditamos que ele, sendo o nosso pastor, ele nos dá todas as possibilidades para que a gente siga num caminho bacana, a gente siga no caminho, né, dos pastos verdejantes, com cachoeiras cintilantes, com águas maravilhosas, né? Ele nos dá todas as possibilidades. Mas depende de nós se a gente vai seguir ou se a gente vai se desviar. Se a gente se desviar, para isso ele tem o cajado. Não para nos punir, mas para nos conduzir de volta ao caminho. E se ainda assim, com todas as cajadadas que a gente levar da vida, a gente teimar em seguir por um caminho torto, né? Desprezando os nossos irmãos, tendo preconceito, orgulho, vaidade, enfim, um caminhão de coisas que o ser humano tem, né? Nós temos. Então, a gente vai ter outra oportunidade, porque daí a gente vai desencarnar dessa vida, mas a gente vai poder reencarnar numa próxima. E aí a gente vai ter todo o caminho de novo para percorrer e aprender.
Enquanto que se a gente hoje aproveitar, né, a nossa estadia aqui no planeta para nos corrigir, aproveitar as cajadadas da vida para perceber onde a gente tem que seguir, quais as coisas que a gente tem que fazer, então na próxima vez a gente já vai vir melhorzinho, né? Já vamos vir menos. As cajadadas seria a somatização, no caso, né? Não só na somatização, seria mais em questão de saúde, né? De físico, mas todos os tropeços, né? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, problemas com isso, com aquilo, dívidas, todas as cajadadas somos nós que buscamos, né? A forma como ela vem depende do que a gente procurou, né? Claro que a somatização, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente abusar de álcool, de droga, de alimentação, né, exacerbada, andar no frio, né? Se eu andar Muita no raiva. frio, na rua, eu vou pegar uma doença. Se eu sentir raiva, eu vou somatizar. Se eu tiver muita vaidade também, né? Eu vou somatizar de alguma forma. Todos os maus pensamentos e as nossas atitudes não tão legais somatizam aí no nosso corpo físico em forma de doença, né? Muitas vezes vocês podem perceber que aquelas pessoas que são muito revoltadas, ou muito deprimidas, muito tristes, elas acabam por somatizar principalmente câncer, né? Um grande número de pessoas que desenvolvem câncer, elas são pessoas muito deprimidas, né? Muito tristes, que o corpo não consegue libertar daquele sentimento e acaba somatizando um câncer em algum dos seus órgãos. Muitas vezes, né, como a gente já ouviu alguns palestrantes falar, para que aquela pessoa possa continuar tendo uma atenção dos familiares, né? É uma somatização às vezes até proposital. Quando a pessoa está saudável, tá todo mundo, cada um cuidando da sua vida. Quando a pessoa somatiza alguma coisa e acaba desenvolvendo uma doença, todas as pessoas se voltam para auxiliar aquela pessoa. Então, às vezes, se torna meio cômodo tu se manter naquilo ali, não, porque eu sou um coitadinho, porque todo mundo me cuida, aquela coisa toda. Quando a pessoa somatiza por raiva ou por alguma outra emoção não tão bacana, às vezes a própria raiva faz com que ela diga, nossa, mas como que eu criei isso para mim, né? Como que eu desenvolvi esse tipo de situação no meu corpo? Não, então eu vou modificar isso. Se eu desenvolvi através de raiva, então eu vou modificar sentindo amor, eu vou me melhorar e a pessoa muitas vezes consegue curar até mesmo um câncer, né? Então, todas as coisas que nos acontecem, gente, é responsabilidade nossa. Nós andamos naquele caminho, nós percorremos aquele caminho para chegar até ali, tá? Nunca é responsabilidade de outra pessoa, nunca é castigo divino, certo? Fica bem claro para vocês que Deus, ele é o Deus do amor, não é o Deus da raiva, da vingança. Se a gente faz as coisas erradas e nos acontecem coisas ruins, fomos nós que atraímos para nós essas coisas ruins, certo? Se a gente for uma pessoa que passou a perna em muitas pessoas, em algum momento a gente vai falir, vai acontecer alguém que vai nos passar a perna. Se a gente é uma pessoa que esbravejou, que teve rancor, que teve raiva uma vida inteira, em algum momento a gente vai adoecer, porque o nosso corpo ele não foi feito para ter esse tipo de sentimento, certo? Se em algum momento a gente entrou numa depressão tão profunda, numa tristeza, achando que a única forma de atrair a atenção das pessoas era essa, o nosso corpo vai adoecer, né? Ele vai somatizar isso. Então, todas as coisas que nos acontecem, sejam elas boas ou ruins, são responsabilidade nossa, certo? Se nós vibrarmos no amor, se nós vibrarmos na alegria, se nós fizermos coisas boas aos nossos irmãos, então somente coisas boas vão nos acontecer. O nosso corpo não vai adoecer.
nosso corpo vai ficar saudável, né? As nossas finanças não vão adoecer, a gente vai continuar prosperando cada vez mais, né? Porque nós não vamos atrair esse tipo de situação para nós, certo? Depende de nós, né? Depende totalmente de nós, que a gente aceite que o Senhor é o nosso pastor e que se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós teremos tudo o que nós precisamos para viver neste planeta e para viver em abundância de saúde, de bens financeiros, de saúde emocional, espiritual, de tudo, né? Tudo que nós precisamos para fazer a nossa passagem por esse planeta Terra, o Senhor nos concederá, né? Nada nos faltará. E é por isso que eu sou encantada nesse Salmo 23, né? Porque ele nos dá todas essas explicações que nós precisamos crer, né? Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para que todas as coisas nos sejam concedidas, né? E concedidas em abundância. Certo, gente? Então, vamos chamar, né, o nosso mentor da noite para continuar a explanação. E, como já foi falado, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, achar que a gente tem condições de auxiliar vocês, podem perguntar, né, que o mentor vai responder, tá? E nós também, enquanto não estamos trabalhando aqui com o mentor, tá? Eu falando, estamos sendo assessorados por eles. Então, as coisas que a gente tiver condições de responder, a gente responde. As coisas que a gente não tiver condições, vai dizer, eu não sei, mas vou pesquisar e respondo depois. Tá bom? Então, vamos trazer o nosso mentor da noite. Quem vai estar aqui com vocês essa noite é a nossa amiga extraterrestre, Ariela. Já faz alguns dias que ela não se manifesta, mas hoje ela vai estar aqui para falar sobre esse tema. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, certo? Boa noite aos irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a permissão do Criador de todas as coisas. Este Criador que não apenas é o Criador da Terra e de tudo que nela habita, mas é o Criador dos universos, dos multiversos, de todos os planetas habitados ou não, de todas as galáxias, de todas as estrelas. E em um destes planetas, de uma galáxia vizinha, que se encontra o planeta de onde venho, o planeta Átrio, que talvez os irmãos terrestres não tenham ouvido falar, pois que ele é composto de matéria muito sutil e praticamente imperceptível aos olhos humanos.
assim como é o vosso perispírito, que não chega a ser invisível, mas é muito sutil, quase que não se percebe, apenas se sente. Então, já há alguns anos, nossa nave está na órbita terrestre para auxiliar aos irmãos na transição planetária, juntamente com todos os guardiões do planeta Terra. Temos muitas naves de outros planetas, como diriam os terráqueos, estacionadas na atmosfera terrestre, para poder emanar o nosso conhecimento, para poder emanar a nossa consciência, a fim de contribuir com essa transição. Estamos trabalhando em conjunto com a espiritualidade terrestre. São centenas de naves de muitos outros planetas, emanando luz, enviando seus espíritos encarnados para contatos imediatos. Sinto desapontá-los que esperam um contato como vossos filmes de ficção científica, mas o contato se dá através de cânulas de luz acoplados ao cérebro dos médiuns que se propõem a receber a nossa comunicação. Muitos de vocês conseguem nos ver como nos filmes de ficção, mas hoje em dia já não se faz mais necessário que nos mostremos para que creiam em extraterrestres. O que são extraterrestres? Nada mais do que espíritos que habitam um outro planeta que não é a Terra. Certo? Nossa fisionomia é diferente? Sim, é diferente, mas assemelha-se à fisionomia dos humanos, né? Temos braços, temos pernas, temos alguns órgãos internos semelhantes, mas enfim, nossos corpos são sutis. E chegamos a esse estágio após milhões de anos de evolução no nosso planeta. Vejam bem, se os habitantes da Terra permitirem esta transição, aonde o planeta deixará de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração, e futuramente, né, um planeta de luz, os corpos dos habitantes também se tornarão mais sutis. Não haverá mais guerras, não haverá mais preconceito. Todas as coisas
digamos, ruins que se conhece hoje, não existirão mais. Mas por isso eu falei sim, porque depende de cada um que aqui habita este planeta a sua transformação íntima. Tudo que é transformado por fora, primeiro é transformado por dentro. Para que o planeta pulse na luz, seus habitantes precisam pulsar na luz. Para que uma planta cresça, floresça, dê frutos, a semente precisa se abrir e germinar. E daquele interior, aonde saiu aquele broto, ocorreu a transformação. Então ela dará galhos, dará folhas e flores e então frutos. Cada um dos irmãos que habitam o planeta tem uma semente dentro de si. E para isso precisam regar, cuidar, proteger e fazer germinar. Só que o que fará germinar essa semente é o amor, é a compreensão da sua modificação interna, é deixar de lado tudo aquilo que hoje é importante, como o rancor quando alguém lhe agride, deixar de lado as mágoas, deixar de agredir seus irmãos com palavras e atos, deixar o homem velho para trás e trazer o homem novo. Esta é a forma dos meus irmãos fazerem brotar a sua semente de transformação. Estamos vendo alguns encontros, as leituras da Bíblia Sagrada de vocês, palavras deixadas por espíritos que habitaram este planeta há muito tempo e que vieram de outros planetas em missão de aqui reencarnar para serem reconhecidos como humanos, ensinar a cada um de vós uma cartilha de comportamento humano. E vejam, meus irmãos, que muito mais de 2000 anos terrestres se passaram e a humanidade não saiu do beabá da cartilha. Correto? Correto dizer beabá. Primeiras palavras da cartilha, uma grande parte da humanidade ainda não conseguiu compreender as primeiras páginas. E pensem, meus irmãos, que não é muito simples para espíritos que habitam planetas muito superiores do que o meu baixarem a sua vibração a nível de reencarnar em uma matéria densa e pesada, muito mais pesada há 2000 anos atrás do que nos dias de hoje. As mentes humanas,
eram muito mais pesadas há 2000 anos atrás. E ainda assim, esses abençoados espíritos optaram por passar por essa dor e trazer esses ensinamentos aos meus irmãos. E ainda assim, o maior de todos eles, conhecidos por vós como Jesus Cristo, reencarnou entre vós, foi violentado, foi agredido, foi assassinado e deixou o maior dos legados aos seres humanos. Amai ao seu próximo como a si mesmo. E amar ao Criador sobre todas as coisas. Como pode, meus irmãos, uma lição tão preciosa não ser aplicada ainda nos dias de hoje? Dias de mudança aonde ainda vemos mães que carregaram seus filhos no ventre, os assassinando. O mais sublime dos amores em qualquer planeta é aquele que gera a vida. E ainda conseguimos ver nos dias de hoje essas tragédias. Conseguimos ver num planeta que teve Jesus Cristo como molde, exemplo e ensinamento, professor, tudo que vocês poderiam ter dele. Vemos amigos conduzindo os seus amigos para a morte. Vemos um planeta inteiro vibrando numa energia de doença, numa energia de dor, aonde milhares de irmãos desencarnam em virtude dessa energia. Por que meus irmãos não conseguem sair do beabá da cartilha, dos ensinamentos preciosos que Senhor Jesus Cristo deixou a vocês? Por que, meus irmãos, se torna tão difícil e incompreensível de saber que se o nosso Criador de todas as coisas é o vosso pastor, e se vós creem, nada lhes faltará. Nada. Não vos faltará amor, não vos faltará alimento, não vos faltará um teto, não vos faltará compreensão, carinho, não vos faltará absolutamente nada. Basta que creiam, compreendam e hajam como Jesus Cristo agiu. Mas ainda assim, depois de todos esses anos, nosso Senhor Jesus Cristo se reúne com os guardiões deste planeta, pedindo por vós, pedindo que aqueles que amam incondicionalmente ao seu próximo continue trazendo ensinamentos, continue vindo em missão até o planeta para poder abençoar a todos. Que todos que pululam a redondeza da atmosfera terrestre estão ali com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, pois que Ele é o governador deste
assim como de outros. Mas todas as coisas que podemos vir trazer precisam ser permitidas por Ele. E o que basta, meus irmãos, a vós, é que leiam a cartilha, é que usem o aprendizado,